Olá, seja você muito bem-vindo ao nosso podcast Legislativo Lagiano e hoje a gente está com mais um convidado muito especial, Gilmar Duarte, ele que é professor universitário e também chefe da 21ª Zona Eleitoral de Lages. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui nessa casa, né, que muitas vezes auxilia muito a Justiça Eleitoral na divulgação das informações importantes para a sociedade lagiana. Gilmar que estava me contando que já participou de mais alguns podcasts aqui na Câmara. Sim, já participei em anos passados, né, eleições municipais, é sempre bem proveitoso o papo que a gente tem aqui. Tá certo, Gilmar. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o trabalho que ele está realizando agora nesse ano. Então, chefe da 21ª Zona Eleitoral de Lages. Quer contar um pouquinho sobre o seu trabalho, Gilmar, por gentileza? Claro, o nosso trabalho, né, a Justiça Eleitoral, ela foi criada em 1932 e a principal função da Justiça Eleitoral é organizar o processo eleitoral, né? Então, o nosso trabalho é conferir ao eleitor a possibilidade de, no dia da escolha, ele ter as melhores opções, as melhores condições possíveis para poder exercer esse direito de voto. Então, a Justiça Eleitoral organiza as sessões eleitorais, convoca mesários, organiza o corpo de eleitores, né, as inscrições eleitorais, título de eleitor, e também trabalha com as candidaturas, com partidos políticos. Então, o nosso trabalho é bastante amplo, né? A gente trabalha, eleições a gente faz de 2 em 2 anos, né? No Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos, mas nesses intervalos a gente tem uma demanda muito grande de serviços para serem prestados para a sociedade e também para os partidos e candidatos. Tá certo, Gilmar. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E um tema importantíssimo nesse período é o fechamento do cadastro eleitoral. Então, qual que é o prazo limite e o que que muda após esse fechamento? Excelente pergunta, né? A Justiça Eleitoral trabalha com um calendário que é definido por lei e nesse período específico que a gente está, a principal atividade da Justiça Eleitoral é o fechamento do cadastro, né? São as providências necessárias para o fechamento do cadastro. Acho importante a gente explicar o que é o fechamento do cadastro, né? A lei estabelece que 151 dias antes da data da eleição, não se mexe em títulos de eleitor, né? Então, assim, nesses 151 dias que antecedem a data da eleição, a gente não faz novos títulos, não faz transferência de eleitores, não faz qualquer ajuste no cadastro de cada eleitor. Por isso existe essa data fixada, que esse ano será no dia 4 de maio, que a gente chama de fechamento do cadastro eleitoral. A partir do dia 5, o cadastro fica fechado para qualquer alteração. Então é uma data importante, né, porque as pessoas, aqueles que mudaram de cidade, mudaram de bairro, ou aqueles que nunca tiraram o título, né, é a data que eles têm, a data limite para comparecer à Justiça Eleitoral e realizar essas providências. Então, não pode fazer nenhuma dessas coisas antes do. Depois do dia 4 de maio, a gente só reabre o cadastro eleitoral depois do resultado oficial da eleição, ou seja, lá em novembro só que a gente vai reabrir, né. Durante esse período, a gente não mexe. E por que que a gente não mexe no cadastro eleitoral? Porque nós precisamos organizar as sessões eleitorais, né. Então se a gente ficar todo momento fazendo uma nova inscrição, transferindo um eleitor de um lugar para outro, vai chegar no dia da eleição, a gente não vai estar com as sessões organizadas. Então esse prazo de 151 dias, ele serve para isso, para a gente organizar, fechar, aquela sessão vai ser aquele número X de eleitores, aquela outra vai ser o número Y e assim por diante. Então é justamente para a justiça ter esse prazo hábil, né, para organizar as sessões eleitorais. E se por acaso acabei perdendo esse prazo, tô desregularizada ali, como é que funciona? Para aquelas pessoas que perderam o prazo, se ela já tem o título de eleitor, veio morar em Lages, por exemplo, né, uma pessoa de Florianópolis veio morar em Lages. Se ela tem o título de eleitor, não terá nenhum problema, né, porque ela tem 2 opções no dia da eleição. Ela poderá se deslocar para Florianópolis para votar, ou então ela poderá justificar a ausência dela aqui em Lages mesmo. Então, assim, não há nenhum prejuízo, a não ser a questão de votar mesmo, né, de escolher um candidato. Para aquela pessoa que não tirou o título, que não tem título de eleitor, essa infelizmente ela não vai poder tirar, né, só para a próxima eleição. Tá certo. E a gente também tem o cadastro biométrico, né, então como que está sendo realizado isso? Ele é obrigatório? Então, a biometria, o cadastro biométrico, foi uma iniciativa criada pelo ministro Dias Toffoli, quando era presidente da Tribunal Superior Eleitoral, e ele tem como objetivo principal, né, melhorar a segurança no processo de votação. E quem tem biometria, dificilmente alguém poderá votar por ele, eh, no lugar dele no dia da eleição, né? Dificilmente não, é impossível, né? Porque a urna reconhece pelos dados biométricos.
O processo começou lá em 2008, de cadastramento biométrico, né, e aqui na nossa região especificamente em 2016. Então, a partir de 2016 a gente fez revisão de eleitorado nos 8 municípios, dos 8 municípios em 6 a gente fez aqui na nossa região, e essa revisão tinha como objetivo trazer todo mundo para fazer o cadastramento biométrico. 2 municípios ficaram fora dessa providência, né, que foi Correia Pinto e Lages. Então, para esses 2 municípios, o cadastramento biométrico, muito embora esteja disponível, ele ainda não é obrigatório. Quem não tem o cadastramento biométrico ainda pode votar sem problemas nesses 2 municípios. Ainda hoje. Ainda hoje, né, porque ele ainda não é obrigatório. Mas a gente já tem aqui em Lages, por exemplo, em torno de 80% dos eleitores já estão cadastrados biometricamente, né. Porque além do cadastramento biométrico feito na Justiça Eleitoral, existe também a biometria que é coletada lá no momento que a pessoa tira a carteira de identidade, por exemplo, a carteira de habilitação, e a Justiça Eleitoral acaba aproveitando esses dados, né. A gente tem convênio com essas outras entidades, elas acabam nos fornecendo os dados biométricos, então, muitas vezes a pessoa vai votar, chega lá e ela é identificada biometricamente sem nunca ter ido na Justiça Eleitoral para fazer a biometria, né. Algumas pessoas se assustam: "Não, mas na verdade a gente aproveitou os dados, ela foi tirar a identidade ou a carteira de habilitação, a gente aproveitou esses dados", né. Mas é importante, né, o cadastramento biométrico hoje, ele traz algumas facilidades para as pessoas, porque você sabe, vários serviços do governo federal, do governo estadual, eles exigem hoje que você tenha aquela conta Gov, ouro, né. E o cadastramento, quem tem cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral, ele já tem acesso a essa conta .gov na modalidade ouro. Então, muitos aposentados, por exemplo, precisam fazer um empréstimo consignado para ser descontado da aposentadoria. Os bancos exigem essa conta Gov, né, e com o selo ouro. Então, é importante que a pessoa tenha, sim, o cadastramento biométrico, muito embora não seja ainda obrigatório. Uhum. E fora essa questão da garantia ali, esse reforço da garantia, né, do seu voto, existe uma facilidade maior? Porque eu já peguei direto cadastramento biométrico, né, quando eu comecei a votar eu já fui direto com o dedinho, mas então quem fazia a moda antiga, existe uma facilidade maior? Como é que foi? Sim, claro, né, o processo é muito ágil, muito mais rápido, né, de identificação do eleitor. Porque para quem não tem a biometria, o mesário que está trabalhando lá no dia da eleição, ele precisa pegar o documento de identidade, achar o nome da pessoa no caderno de votação, colher a assinatura da pessoa no caderno de votação e só depois autorizar a pessoa a votar. Para quem tem a biometria, é só a identificação pela digital mesmo, então é bem mais rápido, facilita bastante. E para essa eleição especificamente, é um fator que vai contribuir bastante, né, porque é uma eleição que a tendência é o eleitor demorar um pouco, porque são 6 votos que cada um vai ter que fazer, né. A eleição para municipal, que é prefeito e vereador, 2 votinhos, é bem rapidinho, as pessoas tendem a não demorar lá na cabine de votação. Agora para essa, vai ser mais demorado, e com essa demora, existe a possibilidade de se formar mais filas, né, de atrasar um pouquinho o processo. E a gente estava falando de mesários, né, então quando que começam as convocações? Então, mesário é uma atividade bastante sensível para a Justiça Eleitoral, né, porque o mesário é uma pessoa, normalmente é voluntária, é uma pessoa da comunidade, que não ganha nada para trabalhar lá no domingo, né, a não ser um auxílio alimentação que a Justiça Eleitoral tem condições de pagar. Então a gente começa a entrar em contato com essas pessoas já bem antes da eleição, porque o interesse da Justiça Eleitoral é contarmos com pessoas voluntárias, né. É evidentemente que a gente não consegue o 100% de pessoas voluntárias, né, então a lei nos permite que a gente convoque, né, de forma coercitiva aquelas pessoas para preencher aquelas vagas que não foram preenchidas somente com voluntários. Mas a gente já começa esse processo no ano anterior à eleição, a gente começa a entrar em contato com as pessoas para ver se elas ainda têm interesse em nos ajudar, em trabalhar para a Justiça Eleitoral, mas a convocação oficial mesmo, ela sai nos meses de julho e agosto do ano eleitoral, né. Mas a gente já está em contato com várias pessoas, e a gente tem tido, assim, uma surpresa muito boa aqui em Lages nas últimas eleições, e o número de voluntários, pessoas voluntárias, assim, aumentou de forma bastante significativa, né. Então hoje, assim, em torno de 20, 30% apenas que a gente precisa convocar,
né? O restante são voluntários que se apresentam voluntariamente, né, para nos ajudar no processo eleitoral. E como é que funciona para se cadastrar como mesário? Qual que é o processo? Ele pode se cadastrar na página do TRE de Santa Catarina, né, é só entrar ali, existe lá o portal do eleitor, o portal do mesário, no caso, né, e ali ele coloca o número do título dele, o CPF, o telefone para contato, e aí a gente fica com esse banco de dados formado. No período eleitoral, a gente encaminha para ele a convocação pelo WhatsApp que ele informou ali. É bastante simples, né? Mas se a pessoa não tem acesso à internet, por exemplo, ele pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral pelos telefones da Justiça Eleitoral, e a gente também anota lá sempre o nome daqueles que têm interesse, né, em participar. E qual que é o benefício de você se cadastrar como mesário voluntariamente? Então, Júlia, a gente tem alguns benefícios, né? Assim, vamos começar pelas pessoas mais jovens, né? Nós temos aqui convênio com 2 universidades, a Unifacvest e também a Uniplac, né? Para aqueles estudantes que trabalham na eleição como mesários voluntários, eles têm direito de converter as horas trabalhadas em horas de atividade extracurricular, né? Você sabe que todo curso hoje exige Uhum. uma carga horária extracurricular para poder conferir o diploma para o aluno, né? Então, para esses alunos, a gente tem essa possibilidade de converter essas horas em atividades extracurriculares. Além disso, nós temos uma lei estadual que isenta a pessoa que vai fazer concurso público para cargos estaduais, né? O federal não entra, isenta da taxa de inscrição. Então, assim, eu vou fazer um concurso para Polícia Militar de Santa Catarina. Tem direito à isenção na taxa de inscrição, né? No ano que você foi mesário, no caso. No ano que foi mesário, para frente também, né? Não necessariamente no ano. A única exigência é que ele tenha sido mesário pelo menos por 2 eleições, sendo que primeiro e segundo turno são considerados 2 eleições, né? Cada turno é considerado uma eleição distinta. Então esse é um benefício que as pessoas mais jovens, sobretudo, né, que estão aí em busca de uma colocação no mercado de trabalho, fazendo concursos, concurseiros, me parece bastante interessante, né? Claro. Mas você ganha eternamente essa vantagem de estar isento das taxas dos concursos? Sim, concurso estadual, ele tem direito, qualquer concurso estadual que ele for fazer, ele tem direito Sempre. à Só isenção, né? participou 2 vezes. Isso, ele vai lá Legal. na Justiça Eleitoral, a gente fornece uma certidão que ele participou 2 eleições e apresenta lá junto com o requerimento da inscrição, e ele é isento de pagar a taxa de inscrição. Para as demais pessoas, nós temos, não sei se chega a ser um benefício, mas é uma forma de a gente compensar. Ele tem direito, por lei, a 2 dias de folga no trabalho para cada dia de serviço que ele presta para a Justiça Eleitoral. Normalmente, o mesário ele presta 2 dias se a eleição for de turno único, ou 4 dias se a eleição for em 2 turnos, né? Possivelmente a eleição de 2026 será em 2 turnos, né? Ou no plano estadual ou no plano federal. Então, assim, serão 4 dias de trabalho. Então, essas pessoas têm direito a 8 dias de folga, por exemplo, no trabalho. Essas folgas, elas são, claro, devem ser acordadas com a empresa que ela trabalha, com o órgão que ela trabalha, para serem tiradas assim, em momentos oportunos, né? Não quer dizer que ele vai tirar aqueles 8 dias seguidos, na semana de Natal, para emendar com feriado, não. Isso depende de um acordo. Ele tem o direito de tirar, mas ele tem que entrar sempre num acordo lá com o empregador. Hum. Além disso, nós temos assim, o benefício de a pessoa ter preferência para os trabalhos eleitorais, caso ele resolva novamente ser voluntário, né? A gente escolhe sempre aqueles que já trabalharam, né? E está prestando um serviço para o país, né? Está prestando um serviço, porque muitas pessoas confundem a justiça eleitoral com questões políticas, ideológicas, partidos políticos. A justiça eleitoral não tem nenhum vínculo com partido, nem com ideologia, né? A justiça eleitoral trabalha para o país e para o cidadão. Então, o nosso trabalho é voltado para a sociedade e para o país. O mesário que contribui com a justiça eleitoral, ele está contribuindo com o país dele, né? Não tem como fazer eleição sem mesário, né? Só para você ter uma ideia, aqui em Lages, a justiça eleitoral tem 7 servidores, né, e mais alguns estagiários. A gente faz eleições em 8 municípios da região. Nós precisamos de mais de 2.000 mesários para fazer essa eleição. Então, não teria como fazer a eleição sem um mesário, né? Então, a gente dá muito valor para esse trabalho, a gente apoia muito o nosso mesário, porque sem ele a eleição não sai, né?
Com certeza. E quem é convocado, ele também entra nessa parte dos benefícios? Quem é convocado tem os mesmos benefícios, né. É claro que, como eu te falei no início, o desejo é que sejam todos voluntários, né, que a pessoa que é voluntária, ela vai trabalhar, de forma mais feliz, bem-humorada, né. A pessoa, às vezes, que é convocada, tem que ir lá, porque senão ela recebe uma multa e tal, muitas vezes ela não vai com muita boa vontade, enfim, né. Mas a gente não tem tido problemas com mesários aqui na nossa região, né, nós temos as pessoas, assim, muito conscientes, muito solícitas, entendem que o trabalho delas é importante para a democracia, para a realização das eleições, então essa parte ultimamente tem sido bem tranquila para a justiça eleitoral aqui na nossa região. Legal. E só para a gente esclarecer, eh, como que é feita essa convocação para as regiões? É um sorteio? Como é que é realizado? Não, na verdade, assim, a gente tem um aplicativo na justiça eleitoral que nos permite, selecionar as pessoas que têm o perfil que a gente precisa, né. Então qual é o perfil que a gente precisa para trabalhar na eleição? Não pode ser menor de 18 anos, né, tem que ser maior de 18 anos. Aquelas pessoas com mais idade, a partir dos 50, 60 anos, a gente procura não convocar mais também, né, porque normalmente elas já trabalharam várias eleições, já ajudaram bastante, então a gente procura dispensá-las, a não ser que elas sejam voluntárias, se for voluntárias a gente chama, né. Então a gente coloca ali no aplicativo: "Olha, eu preciso de pessoas entre 18 e 50 anos, que tenham determinado nível de escolaridade, sexo masculino, feminino", a gente procura dividir para ficar bem equilibrado, né. E o aplicativo nos traz as opções que a gente tem para aquela sessão eleitoral. Aí a gente vai analisar também naquela sessão eleitoral, por exemplo, a pessoa que o aplicativo nos trouxe, qual é a profissão dela, porque existe algumas profissões que a gente não pode convocar, né. Por exemplo, profissionais da saúde a gente não pode convocar, a não ser que eles sejam voluntários também, né. Porque ele pode estar de plantão no dia, pode ser requisitado na hora, né, então é desejável que a gente não convoque. Profissionais da segurança pública também, da mesma forma, né, policiais militares, agentes, policial penal, policial federal, a gente não convoca, a não ser que ele seja voluntário e esteja de folga no dia da eleição. Eh, mas fora isso, o critério é esse, né, não existe, eu sei que existe uma lenda que muita gente, eh, propaga, que se você foi convocado uma vez, você vai ser convocado a vida toda. Isso não é verdade, né. A gente convoca pela primeira vez, aí a pessoa adquire uma certa experiência naquela primeira vez, a gente convoca uma segunda vez, normalmente, os que são convocados, não os voluntários, né. E aí a gente coloca ele numa função já mais, uma função diferente, e uma terceira vez a gente convoca, como ele já tem experiência de 2 eleições, geralmente a gente convoca ele como presidente da sessão eleitoral. E depois disso, se ele não for voluntário, a gente dispensa, convoca novas pessoas para ir renovando, né, esse universo de mesários. No máximo 3 vezes ali. Se for possível, no máximo 3 vezes, mas existem algumas sessões que a gente tem dificuldade, né. Por exemplo, nós temos sessões eleitorais que ficam distante do centro de Lages 80 quilômetros de estrada de terra, né, de estrada de chão. Lá numa comunidade lá perto do rio Pelotas, por exemplo, lá no final da Coxilha Rica. A comunidade tem poucas pessoas que votam lá e que moram lá. Então muitas vezes a gente não tem muitas opções para escolher novos mesários, né, então essas pessoas que moram lá e que votam lá, acabam sendo convocados mais vezes por conta dessa dificuldade, porque não renova, né, o número, os eleitores daquele local. Mas aqui no centro urbano, principalmente, tem muita renovação, transferências, novos eleitores, a gente tenta sempre observar essa de 3 eleições no máximo, né. Mas também, se o eleitor não tem interesse, em participar, a gente procura dispensar sempre que possível, né. A gente manda a convocação, eles: "Olha, não quero trabalhar", a gente tenta achar uma pessoa substituta. Só se não conseguir, aí sim, né, a gente, mantém a convocação. Mas é importante também que ele tem a possibilidade de apresentar uma justificativa, né, de não trabalhar antes da eleição. A justificativa depois da eleição, ela é mais complicada de aceitar, porque aí já foi a eleição, o prejuízo lá na mesa receptora de votos já teve, os outros 3 ficaram sobrecarregados, que são 4 em cada mesa, né. Uhum. Então, assim, a partir do momento que ele recebe a convocação, ele tem 5 dias para apresentar uma justificativa que será analisada pela Justiça Eleitoral para ver se dispensa ou não, né. A pessoa, por exemplo, a gente não
algumas informações a gente não tem, né? A gente manda a convocação para uma mulher que está grávida de 8 meses, por exemplo. Não faz sentido a gente obrigar essa pessoa a ir trabalhar no dia da eleição, numa gravidez, né? Aí ela apresenta um atestado médico, é uma justificativa, a gente acaba dispensando. Certo. E só pra gente finalizar essa questão, eh, 2 questões, na verdade. Primeiro, a convocação, ela chega de que forma? Em outros tempos a gente mandava pelo correio, né, pelos correios. Mas agora com a tecnologia que a gente tem aí, a gente manda tudo pelo WhatsApp, então é bem mais fácil, não tem custo para o contribuinte, né, dinheiro público envolvido. Então a gente tem um aplicativo lá que formata um documento bem bacana e a gente caminha pelo WhatsApp. É muito rápido, muito célere e sem nenhum custo para o poder público, para a justiça eleitoral. Tá certo. E outro não sei se é boato, mas que se propaga muito, e a gente tá aqui pra esclarecer, então se eu fui voluntária um ano, eu tenho curiosidade de ser voluntária por um ano, mas eu tenho medo que nos outros anos, por eu ser voluntária, no próximo eu seja convocada e seja obrigada a estar ali. Existe essa questão? Não, como eu te falei, assim, o que que a gente está fazendo hoje? Hoje nós temos alguns servidores lá que estão entrando em contato, mandando uma mensagem pelo WhatsApp para aquelas pessoas que trabalharam na eleição de 2024. E elas têm a opção, com base no texto da mensagem, de dizer sim, tenho interesse ou não. Se ela diz não tem interesse, a gente já anota ali e a gente vai procurar substituí-la, né? Só se houver uma impossibilidade muito grande de substituí-la. Mas uma vez que ela declinou, diz que não tem mais interesse, a tendência é que ela vai ser dispensada, né? A gente vai, de alguma forma, porque além de todos os voluntários que a gente tem lá, todo ano surgem novos. Então a gente tem lá uma lista de reservas justamente para substituir essas pessoas que não querem mais, né? Olha, eu fui voluntário, mas agora não tenho mais interesse. Então a gente tem lá uma pastinha com o nome, com os dados de outras pessoas para substituir essas pessoas. Tá certo, bom esclarecimento, né, e é sempre bom a gente deixar aberto que a gente tá ajudando também, né. É importante, Júlia, porque assim, no que diz respeito a eleições, a gente tem, assim, ultimamente, muitos mitos, né, muitas lendas e principalmente notícias falsas, né, que não sei se a gente vai falar sobre isso ainda hoje, mas isso tem sido um problema bastante recorrente na nossa sociedade atual, né. Tá certo. Vamos então pular agora para a questão de campanha eleitoral. Isso eu acho que o pessoal também acaba se confundindo bastante. Então, quando exatamente a campanha eleitoral começa e o que não pode ser feito antes dela? Então, a campanha eleitoral, propriamente dita, ela só começa depois que os candidatos e os partidos apresentam os registros de seus candidatos, né, para a Justiça Eleitoral. Os candidatos e partidos têm até o dia 15 de agosto para apresentar esses pedidos de registro. Então, até o dia 15 de agosto ainda não existe a campanha oficial. Nós temos a chamada hoje pré-campanha, né. Na pré-campanha, existem vários impedimentos também, quase todos aqueles que são, aquelas condutas que são proibidas na campanha eleitoral. Mas o que que pode na pré-campanha, por exemplo? Hoje a gente está em pré-campanha, né, nós temos pesquisas eleitorais que saem aí, notícias de que determinada pessoa vai ser candidato, não vai. Então assim, ele pode, o candidato, o pretenso candidato pode nesse momento, tornar público que ele pretende ser candidato, que ele tem projetos para serem apresentados à sociedade, quais são esses projetos, enfim, ele pode quase tudo. A única coisa que a lei estabelece que ele não pode é pedir voto, né. "Olha, vote em mim, eu vou ser candidato, defendo isso, isso, aquilo, portanto, lá em outubro não esqueçam, vote em mim". Isso é uma conduta proibida, né, isso gera multa, né, o pedido de voto explícito, a legislação fala, antes da campanha oficial, ela acaba gerando multa para esses pré-candidatos. Então, assim, qual é a mensagem que eu teria em relação a isso para os pré-candidatos, para os partidos políticos? Precisa sempre contar com uma assessoria jurídica qualificada, né, para passar essas informações, porque a justiça eleitoral, ela ajuda muito os partidos, candidatos, mas situações concretas, a justiça eleitoral, ela é impedida de responder questionamentos de situações concretas, porque está estabelecido na legislação, né. Então, assim, se alguém me ligar lá no cartório perguntando: "Olha, posso fazer isso, posso fazer aquilo?", eu não tenho como responder, porque existe um impedimento da lei para responder isso. Então, por isso que ele precisa de um advogado que trabalhe na área da justiça eleitoral,
para poder ir orientando esses pré-candidatos, né. Os partidos precisam se organizar dessa forma, porque isso acaba evitando muitas penalidades, muitas multas que são aplicadas, né. Já na campanha eleitoral, aí sim, né, aí o candidato pode pedir voto, pode distribuir panfletos, pode, fazer reuniões, né. Só não pode dar nenhum brinde material, nenhuma vantagem para o eleitor, votar nele, né. Então ele pode reunir as pessoas, mas não pode oferecer jantares, não pode oferecer churrasco, dar bonezinho, camiseta, essas coisas assim é proibida, porque isso, para a legislação, e é importante a gente deixar bem claro que quem faz a lei não é a Justiça Eleitoral, é o Congresso Nacional, né, e eles entenderam que isso seria uma vantagem para aquele candidato que tem mais poder econômico, né. O candidato que tem mais dinheiro, ele pode fazer mais bonezinho, mais chaveiro, né, e acaba desequilibrando a competição com os candidatos que têm menos recursos econômicos. Entendi. E nessa questão da pré-campanha eleitoral, os próprios candidatos não podem pedir voto, mas, por exemplo, uma questão de terceiros, e também entra na questão de multa? Como é que funciona? Entra também, né, porque assim, boa pergunta, bem pensada, né. Eu sou apoiador de determinada pessoa que pretende ser candidato, né, aí eu vou lá no meu Instagram, no Stories e publico lá um cardzinho, me declarando que vou votar nele e pedindo para outras pessoas votarem, né. Com certeza vai vir uma representação na Justiça Eleitoral, porque o Ministério Público vigia isso, os outros candidatos estão de olho nisso, os outros partidos estão de olho nisso. Isso vai acabar chegando em forma de um processo na Justiça Eleitoral. O candidato que foi beneficiado com esse pedido de voto, ele vai ter que comprovar que ele não sabia disso, né, porque até que ele não comprove, ele tinha ciência de que alguém estava pedindo voto por ele. Então a gente sempre orienta, né, para o apoiador, para aquele que quer realmente, que torce para a candidatura, e hoje a gente sabe que a eleição é tipo um fla-flu, né, e as pessoas torcem com muito vigor e vestem a camisa, para que eles tenham cuidado também, porque senão eles acabam prejudicando o próprio candidato, né, porque o candidato é multado, o apoiador que também cometeu esse deslize pode ser penalizado. E principalmente, um exemplo que eu vou te dar de situações que ocorrem toda eleição, são as enquetes que são feitas, por exemplo, em grupos de WhatsApp, né. As pessoas organizam lá, um grupo deles lá e faz: "Olha, vamos fazer aqui uma pesquisinha entre nós sobre, o resultado da eleição". E aí acabam publicando, isso saindo ali daquela esfera privada do grupo, publicando no Instagram, no Facebook, enfim. Isso é considerado uma pesquisa irregular, isso gera multa. A multa mínima para quem divulga isso é R$ 50.000 hoje. Então, assim, são situações que a pessoa tem que ter bastante cuidado, né. Muitas pessoas não sabem disso, então antes de dar publicidade, precisa conversar com alguém que entenda para evitar, né, punições desse nível. E quem que pode fazer esse tipo de pesquisa? A pesquisa ela tem todo um regramento, né, existe uma norma que já disciplina de forma detalhada, né. Quem pode fazer pesquisa são instituto, porque assim, para você fazer uma pesquisa, você tem que ter um estatístico cadastrado, você tem que cadastrar essa pesquisa pelo menos 5 dias antes de ela ser feita, lá no portal do TSE. Você precisa declarar de forma, técnica, né, qual é o público-alvo que vai ser feita essa pesquisa, quais os locais serão feitos essa pesquisa, qual é o período dessa pesquisa, qual é a amostragem dessa pesquisa. Então, assim, tem que ser feito por alguém especialista mesmo, né, por um estatístico. E deve ser registrado 5 dias antes de ser publicada. Então registrou, faz a pesquisa, guarda todos os dados, porque se tiver uma impugnação você tem que comprovar que estava tudo correto. Depois de 5 dias do registro, você está autorizado a divulgar essa pesquisa. Então, normalmente são empresas especializadas em pesquisas, né, que efetuam esse tipo de procedimento. Mas as pessoas, como eu, você, a gente costuma participar de enquetes nos grupos privados, né. Enquete é diferente de pesquisa, mas muitas pessoas, porque assim, a enquete não tem nenhum valor científico, não tem nenhuma, a pesquisa não, ela é baseada tudo em critérios científicos, né, então a margem de erro, ela tem que declarar também. Então se a pessoa divulga aquela enquete como uma pesquisa, ela é considerada irregular. E por que ela é considerada irregular? Porque a pesquisa pode induzir, e induz, a gente sabe disso, induz muitas pessoas, né. A pessoa está ali olhando:
eu ia votar nesse, Tá na mas ele maioria. está muito atrás, acho que não tem chance, vou votar nesse outro. Acaba mudando o voto por causa da pesquisa, né. Então é bastante sensível esse tema e as pessoas precisam ter bastante Até atenção, né. Até porque quando a gente tá falando de grupos, de páginas no Facebook, a gente sabe que é um público muito direcionado, né, então é o Direcionado, público né. de um candidato tal que já tá ali forte, então mas uma enquete, que é especificado que é só uma enquete, ela entra nessa questão de ser irregular, sem se passar por uma pesquisa, assim: "Ah, só uma enquete aqui na É, brincadeira", como é que funciona? a enquete, assim, até o início do período eleitoral, e o período eleitoral ele inicia ali em julho, né, quando começam as convenções dos partidos, a partir do dia 20 de julho, ela é permitida, né, mas tem que ficar muito claro que se trata de uma enquete sem qualquer valor científico. Depois do período eleitoral, ela não é mais permitida, nenhum tipo de enquete pode ser publicado, mesmo que você deixe lá bem claro que se trata de uma enquete sem nenhum critério científico. Então até o dia 20 de julho ela é permitida, as emissoras de rádio, por exemplo, costumam fazer, mas tem que ficar bem claro, olha, é uma enquete, não tem valor científico, não foi observada nenhuma metodologia, porque caso contrário ela pode sim, configurar uma pesquisa irregular. E é importante sempre esses órgãos que, principalmente emissoras de rádio, televisão, tomar um certo cuidado com a questão, da enquete para divulgá-las com essas informações, né. Deixar bem claro para o público: "Olha, isso não tem valor científico, é só uma pesquisa, uma enquetezinha que a gente fez entre pessoas, os ouvintes, enfim, né, mas não tem nenhum critério científico aqui dentro". Tá certo. E nessa pré-campanha eleitoral, a gente entrou muito nessa questão da internet. A gente pode, por exemplo, eu como candidata, posso ir na minha página do Instagram, no Facebook, me apresentar como candidata, falar, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não tô pedindo voto, só tô me mostrando aqui. Eu posso fazer esse tipo de amostra? Como é que funciona? Pode, agora no período da pré-campanha você pode ir lá na sua rede social e se apresentar como pré-candidata mesmo, né. "Olha, eu sou pré-candidato a deputado federal, eu defendo tais projetos, né, vou colocar meu nome à disposição da sociedade, pá-pá-pá". Não tem problema, né. A única vedação é que você pague pelos impulsionamentos, você não pode pagar, porque se você pagar isso é despesa de campanha e tem que ser prestado contas depois. E na verdade, assim, o próprio a pessoa física não pode impulsionar a propaganda de outros candidatos, né. O próprio candidato, ele pode impulsionar, tem um limite de impulsionamento que ele pode fazer, mas ele tem que prestar contas disso para a Justiça Eleitoral, né. Quanto ele pagou por aquilo, quem foi, qual foi, eh, a rede social que impulsionou, qual foi o período que foi feita, então tem que vir tudo detalhado depois, porque hoje em dia os candidatos usam muito dinheiro público para as campanhas, né, porque, empresas, por exemplo, não podem mais financiar, campanhas eleitorais, né, só pessoas físicas. E as pessoas físicas, elas têm um limite de dinheiro que elas podem aplicar nas campanhas eleitorais, ou seja, é 10% do que ela declarou de imposto de renda do ano anterior. Então, quem quiser fazer doação para candidato para a campanha desse ano, ele tem que ver quanto que ele declarou no imposto de renda do ano passado, e com base nesse valor que foi declarado, ele pode doar até 10% desse valor para o candidato. E o candidato vai prestar contas disso para a Justiça Eleitoral, né. Onde ele gastou esse dinheiro, quem foi o doador. A Justiça Eleitoral cruza os dados com a Receita Federal e acaba apurando. Nesse momento, para você ter uma ideia, nós temos vários, processos na Justiça Eleitoral, várias pessoas pagando multa porque doaram acima do limite que era permitido, né. E a multa, ela vai até 100% do valor que excedeu. Então, se a pessoa podia doar 5, doou 10, ela vai receber mais uma multa de R$ 5.000. Além de ter doado 10, ainda a multa de R$ 5.000. Então também por isso que eu sempre, bato nessa tecla, né. É importante que as campanhas eleitorais tenham um profissional da área para poder auxiliar, para poder esclarecer. Isso para os candidatos e até mesmo para os apoiadores dos cabos eleitorais. E você vê, né, às vezes as pessoas acabam pagando só por falta de informação, né, de ter uma orientação. A maioria dos casos é isso que ocorre mesmo, né. As pessoas quando recebem o oficial de justiça lá para notificação: "Eu nem sabia disso, que eu não podia doar isso", não, por falta de informação. Só que a lei ela é objetiva, ela não perdoa a pessoa porque não sabia, sabe. Doou,
o Ministério Público entra com os processos, a Justiça Eleitoral acaba aplicando as multas e, infelizmente, a pessoa vai ter que pagar, porque senão ela fica com bastantes restrições aí para exercício de várias atividades na vida civil dela. Tá certo, Gilmário. Falando então, voltando em rede social, a gente sabe que foi um facilitador, né, de uma forma que a gente possa conhecer melhor os nossos candidatos, a gente ter uma proximidade maior com eles, com os projetos deles. Mas também a gente tem a parte negativa que o senhor já citou anteriormente, que é a desinformação, né, as notícias fakes, coisas que inverdades que estão sempre sendo difundidas aí nas redes sociais. Então, como que como que lida com isso? Como que se resolve esse problema que é tão enorme, né? Olha, sobre esse tema eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas também, porque é a primeira eleição que a Justiça Eleitoral vai fazer com o uso maciço da inteligência artificial, por exemplo, né? Na eleição de 2024 anterior já tinha, mas muito pouco utilizada, né? Mas a partir de agora, então, a gente vai ter que se deparar com esse desafio da inteligência artificial. O TSE já regulamentou isso, né? A gente tem meios para combater, tem convênios com outras entidades para tentar identificar, porque hoje não é muito fácil você identificar uma, uma propaganda, uma postagem, se realmente ela foi feita por mim, se não foi, porque a inteligência artificial ajuda a simular a imagem, a voz, os trejeitos, enfim, tudo, né? Nós já fizemos várias qualificações, treinamentos sobre isso. Em algumas situações, eu lembro claramente que eu não conseguia identificar se era o William Bonner que estava dando a notícia ou se era inteligência artificial. Assim, tem que ser um profissional que entenda realmente da área para conseguir identificar isso. Então, a Justiça Eleitoral tem um núcleo especializado nisso, que fica centralizado em Florianópolis. Então, quando o juiz eleitoral tem dúvidas sobre aquilo, encaminha para esse núcleo, é feita uma perícia. Mas o combate é muito complicado, né? A gente não pode fazer a censura prévia, né? E a Justiça Eleitoral só pode atuar se for provocada, né? Se alguém entrar com um processo, olha, aquilo está irregular. Aí, a partir dali, a Justiça Eleitoral vai tentar identificar. E se for comprovado realmente que é uma notícia falsa, tal, tem as penalidades cabíveis. Mas o grande problema é que nenhum órgão na estrutura pública brasileira tem condições de efetivamente fazer frente a esse desafio, né? Muito menos a Justiça Eleitoral, não tem estrutura suficiente. Porque você sabe, a internet publicou, ela viraliza rapidamente, né? Então, assim, a gente trabalha mais na contenção de danos do que propriamente na prevenção e, sempre que possível, na contenção, né? Mas mesmo assim, quando a Justiça Eleitoral atua, aquelas publicações falsas, elas já alcançaram uma dimensão que a gente não tem mais como controlar, né? E temos pesquisas que foram realizadas por universidades americanas que a notícia falsa, ela tem 6 vezes mais potencialidade de seduzir as pessoas do que a notícia verdadeira. Ela alcança muito rápido, né? Porque a notícia falsa geralmente é algo que impacta, né? E chama a atenção das pessoas. As pessoas vão mais atrás disso. E o grande problema é que o algoritmo, ele acaba te colocando dentro de determinadas bolhas, né? Assim, se eu, por exemplo, a minha rede social preferida é o X, eu gosto do X, eu acompanho, mas eu tenho consciência do que vem para mim ali é basicamente aquilo que eu leio. Quanto mais eu leio determinado assunto, ele identifica que eu gosto daquilo e manda só aquilo. Mas isso impede que a gente veja o contraponto, o outro lado, né? E é assim que funciona o Facebook, o Instagram, o TikTok, né? Acaba mandando só aquilo que vai de encontro ao encontro do que você pensa, da forma com que você interage com ela, né? Então, a rede social ela acaba formando muita opinião e acaba impedindo, né? Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me questionando sobre as urnas eletrônicas, né? Porque toda eleição agora a gente tem que enfrentar esse desafio, porque foi criado um estado mental em muitas pessoas que não tem explicação que vá convencê-las ao contrário. Elas já se convenceram daquilo, elas não querem saber a explicação técnica, como. Elas colocaram na cabeça alguém, alguma liderança, alguém de projeção, colocou que aquilo ali tem problemas e eles reconheceram, concordaram e não tem como mudar isso, né?
Então esse é um desafio grande. E as notícias falsas sobre isso, elas vão se propagar de novo nessa eleição, a gente não tem dúvida. Mas assim, eu não tenho ainda certeza de como que a gente vai conseguir contornar muitas dessas situações, né? Eu acho que vai ser um desafio muito grande para a justiça eleitoral. As pessoas, os candidatos, eles sabem disso, eles sabem que eles... Porque muitas condutas irregulares de candidatos, eles são planejadas, né? Eles calculam o custo-benefício. Ah, se eu fizer isso, eu vou receber uma multa de 50 mil reais. Ah, tranquilo. Mas o que eu vou ganhar? Qual é o benefício? Ah, o meu benefício vai ser muito superior a isso. Tudo bem, vamos lá. Só que o problema maior é que a partir dessa eleição não será só a multa, né? Poderá ter cassação do registro da candidatura, cassação do próprio mandato, se for eleito. Então precisam ficar atentos sobre isso. Mas é um desafio muito grande, Júlio, eu reconheço. A Justiça Eleitoral vai estar trabalhando pela primeira vez com inteligência artificial, agora de forma massiva, né? Então, a gente tem que esperar o cenário para ver como é que isso vai se desenvolver. Tá certo, então. Eu já fui puxando alguns ganchos aqui, eu tenho as minhas anotações, então eu vou voltar um pouquinho no que a gente citou e para depois a gente dar continuidade. O senhor acabou citando que a justiça eleitoral, ela só age se provocada, no caso, então precisa ter uma denúncia sobre alguma coisa que é fake news para ela agir. E como que é essa ação dela? O que que acontece? Então, a orientação seria realmente a denúncia? Especificamente sobre propaganda eleitoral, por exemplo, divulgação de candidaturas, qualquer cidadão pode fazer a denúncia, né? Existe um aplicativo na página da Justiça Eleitoral chamado Pardal, que a pessoa ela faz a denúncia ali, só que, claro, ela tem que anexar um mínimo de provas, né? Porque não basta chegar lá e contar, olha, porque esse período eleitoral é um período de muitas fofocas, de muitas, né? Se a Justiça Eleitoral for investigar cada fofoca que chega, a gente não consegue fazer o trabalho, né? Então, assim, tem que ter pelo menos uma prova que denote que aquilo ali tem potencialidade de ser irregular. Então a pessoa vai ali, anexa uma foto, uma gravação, um áudio, alguma coisa, chega lá para a Justiça Eleitoral, a gente vai investigar para ver se realmente aquilo é contrário à lei ou não. Se for contrário à lei, o juiz eleitoral determina que seja retirado imediatamente, né, sob pena de aplicação de multa, de instauração de processo. Se a pessoa retirar no prazo que é concedido pela Justiça Eleitoral, tudo bem, né? 2 semanas depois, essa mesma pessoa volta a postar, a cometer a mesma irregularidade. Aí o tratamento já é diferente, né? Aí já entra um processo direto para aplicação de multa, para, enfim, todas as consequências que a lei prevê. Mas em relação aos processos, que não sejam de propaganda eleitoral, por exemplo, compra de votos, distribuição de cesta básica, essas coisas que acontecem nas eleições, a denúncia tem que ser feita para o Ministério Público, né? Porque o promotor eleitoral é que tem essa possibilidade de ingressar com uma ação. Mas além do promotor eleitoral, os partidos políticos também podem ingressar com ação, os candidatos podem ingressar com ação também. Então precisa de provocação por parte dos candidatos, Ministério Público ou partidos políticos, né? O cidadão somente pode fazer denúncias de propaganda irregular. Fake news também entra nessa questão? As fake news entram também nessa classificação, né? Geralmente, quem entra com as ações são os promotores, né? Partidos, eles não querem criar atrito com outros partidos, com outras candidaturas, acabam evitando, encaminhando os elementos que eles têm para o promotor e o promotor acaba entrando com o processo. A Justiça Eleitoral, como órgão do Poder Judiciário, então ele só pode agir se for provocado. A gente não age de ofício, como a gente fala, né? Assim, por iniciativa da Justiça Eleitoral, não pode. Porque precisa preservar a imparcialidade da Justiça Eleitoral. Se você age de ofício, por iniciativa própria, você já acaba perdendo essa imparcialidade. E você já está fazendo um pré-julgamento que aquilo é irregular, né? Então, por isso, essa exigência. Tá certo, Gilmar. E a gente estava falando da questão da desinformação, né? E de como as pessoas, às vezes, elas aceitam uma informação como se aquilo fosse a verdade. E vamos, então, reforçar essa questão das urnas, né? Vamos dar essa explicação técnica do porquê que a urna ela é tão segura e a gente está tão salvo ali nos nossos votos com ela. A questão da urna eletrônica, assim, claro, que ela é uma explicação muito, muito técnica, né? Então, assim, é difícil de explicar para o cidadão comum, porque se trata de informação muito técnica. Mas o que acontece, né? As urnas, elas são testadas, os softwares que são usados nas urnas são testadas todas em Brasília em audiência pública.
Nessa audiência pública, todos os partidos podem indicar hackers, pessoas especializadas, as universidades podem, o Ministério Público participa, a imprensa participa, a OAB participa, o Conselho da Magistratura participa. Então, assim, ela é uma audiência aberta, em que todo mundo pode participar e testar, né? O pessoal que entende mesmo disso, né? O pessoal da universidade, por exemplo, os especialistas indicados pelos partidos, eles têm acesso à urna, aos programas, eles tentam violar, fazem testes, e só depois disso ela é lacrada, o programa é lacrado, né? E esse programa, quando é lacrado com a assinatura digital de todo esse pessoal que participa lá. Partidos, Ministério Público, imprensa, OAB, né? Então, começa por aí, né? Não existe a tal da sala escura no TSE, né? Até porque não dá para trabalhar com a sala escura, né? A sala escura ficou famosa, não sei se você já ouviu essa expressão, uma sala escura onde é totalizado os votos, né? Não existe essa sala. Existe essa sala, inclusive aqui em Lages, nós temos uma sala onde é feita a totalização dos votos, mas ela não é escura, ela é muito clara e ela é fechada, a gente não abre para o público em geral, até por uma questão de logística para poder trabalhar, mas os partidos participam com representantes, os candidatos podem mandar representantes, a OAB participa, o Ministério Público participa, todo mundo fiscalizando, os nossos técnicos alimentando os sistemas com o resultado das eleições. Então, assim, isso já é uma segurança para o processo, né? Mas tem como alterar o software? Só se todo mundo que está nessa audiência pública combinar e todo mundo resolver alterar. Eu acho difícil, né? Porque tem partidos lá que são adversários que estão lá. Então, acho difícil alguém, todo mundo chegar nesse acordo para alterar o resultado de uma eleição. Aqui no nosso plano, no plano municipal, por exemplo, né? Município de Painel. No município de Painel, nós temos lá 12 sessões eleitorais, 12 urnas. O nosso mesário, quando ele está trabalhando, no final ele tem que fazer o encerramento dessa urna. No encerramento dessa urna, ele tira uma mídia, que é tipo um pendrive, e manda para a Justiça Eleitoral aqui em Lages. Aí nós temos uma equipe de transporte que traz aqui para Lages, a hora que chega aqui em Lages a gente transmite esse resultado lá para o TSE em Brasília, e lá é feita a totalização. Lá ele reúne o resultado de todas as sessões, né? Só que existe um controle disso, né? O que a gente já sabe o resultado aqui em Lages, né? A gente transmite para lá. O que chegou lá, eles retornam para a gente para ver se conferiu com o que a gente mandou daqui, né? Então transita é a única oportunidade que os dados eleitorais transitam pela internet. É quando a gente transmite. Mas tem essa questão de segurança, né? Chegou lá, esse resultado retorna para nós, para a gente saber se realmente foi o que a gente mandou, foi o que chegou lá. Só que antes dessas mídias chegarem de Painel até aqui em Lages, eles já sabem o resultado da eleição de prefeito lá em Painel. Por quê? Porque o mesário ele imprime um boletim de urna, que é um documento. Naquele boletim de urna tem o resultado da eleição, que é o mesmo que está nessa mídia que vem para nós. E ele entrega lá para os partidos uma via desse boletim de urna. Como são só 12 urnas, cada partido deixa um representante em cada sessão, e eles passam pelo WhatsApp, aqui o candidato fez tantos votos, aqui fez tanto. Somam rapidinho e já sabe quem ganhou a eleição. Então, lá em Painel, ele sabe o resultado da eleição antes da gente saber aqui, em Lages, né? Porque leva uns 30 minutos, 40 minutos para chegar aqui. 15 minutos eles já sabem o resultado da eleição. Então, vejam bem, não tem como fraudar a eleição, né? Esse boletim também não tem como ser alterado? Não tem como ser alterado, né? O boletim, ele sai em várias vias, a gente tem vários documentos e todos eles têm que fechar, né? Existem algumas sessões eleitorais que os candidatos controlam a votação, né? Porque, por exemplo, nós temos um candidato lá do bairro Cidade Alta. Ele sabe que o maior número de votos que ele vai ter vai ser lá. Ele não vai ter votos lá no bairro Habitação, vai ter poucos votos no bairro Guarujá. E isso sempre se revela na eleição, né? Aquele candidato que era da Cidade Alta, lá ele vai fazer a maioria dos votos. Então aí já é um indício de que não tem como a gente controlar. E a partir do momento que o eleitor votou, nem o juiz eleitoral sabe em quem ele votou, né? Porque os votos são criptografados. Então, se tiver um eleitor só na urna e votou, claro, a gente vai saber que foi ele. Mas a partir do segundo, a gente não sabe mais, né? A não ser que ele revele. Então, o processo é seguro, né? Mas por que se criou esse mito? Porque algum candidato entendeu que isso ali dava voto para ele, se ele criasse essa história, né? Muito embora esse determinado candidato que criou essa história,
ele tenha se elegido 7 eleições consecutivas como deputado federal com a urna eletrônica, né. Os filhos dele também se elegeram várias eleições com a urna eletrônica e nunca foi contestado. Mas a partir do momento que passou a disputar uma eleição mais, uma eleição maior, esse candidato, que não é bobo, não é nada, ele percebeu que aquilo ali poderia formar um grupo de apoiadores, e esse grupo de apoiadores vão replicar isso para outros, e isso pode trazer votos, né. E acabou adotando essa postura, o que é lamentável, porque ele mesmo sabe, eu tenho certeza disso, que as coisas funcionam, né. Mas é uma forma também de obter voto, e a justiça eleitoral tem que saber trabalhar com isso também. Tá certo, Gilmar, a gente agradece muito a sua explicação, é importante, né, que a gente, trate das fake news com a verdade, né, então a gente foi questionando aqui o senhor, para o senhor ir explicando para nós, mas é sempre bom para a gente bater o martelo, né, a gente sempre fala como as coisas são, que fica um pouco mais claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, então muito obrigada pela sua explicação. Aí a próxima pergunta, Gilmar, seria mais ou menos sobre a prestação de contas da campanha. Por que esse processo é tão importante na forma da clareza de como acontece as questões eleitorais? A prestação de contas é um ponto sensível, né, para a justiça eleitoral. Por quê? Porque o candidato, quando ele começa a campanha eleitoral, ele não tem uma preocupação muito grande com a prestação de contas, quando deveria ter, né? Porque a partir do momento que você começou a sua campanha, qualquer despesa de campanha tem que ser declarado. Ter nota fiscal, porque recebe muito dinheiro público hoje, né? O FEF, que a gente chama o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é dinheiro que é um fundo constituído por dinheiro nosso, contribuinte, né? Nós contribuímos para os candidatos usarem esse dinheiro nas campanhas eleitorais. Então, nada mais justo que eles prestarem contas sobre isso. Mas por que a gente tem problemas em relação à prestação de contas? Porque o candidato, ele se preocupa apenas em fazer a sua campanha, correr atrás de votos, que é legítimo, mas esquece de ter um colaborador ali, um contador, enfim, um apoiador, que controle esses gastos dele, né? Que comprou lá, mandou fazer determinado número de santinhos. Tem que ter a nota fiscal, tem que dizer de onde que saiu esse dinheiro, o dinheiro tem que transitar pela conta bancária, ele não pode sacar dinheiro e pagar, né, não pode receber uma doação de campanha sua em dinheiro vivo e pagar a despesa. Se você quer fazer doação, você tem que depositar no banco, para a gente ter controle, então nós temos acesso a esses extratos bancários, né. Aí acontece que ele perde esse controle, porque a campanha vai se intensificando, as coisas vão ficando mais, o espaço vai ficando mais curto, ele tem que participar de vários eventos, ir para a rua pedir voto, e acaba esquecendo de muitos detalhes. Aí chega o período da prestação de contas, que é depois da campanha, ele não tem mais os documentos, não sabe onde gastou tal dinheiro, e acaba tendo que devolver dinheiro, porque se teve a despesa, se gastou o dinheiro público que recebeu, e isso a gente tem controle, a gente sabe quanto ele recebeu, ele tem que comprovar onde foi gasto, né? E se não comprovou, ele tem que devolver esse dinheiro. Então hoje nós temos vários candidatos da eleição de 2024 aqui em Lages, a vereador, por exemplo, que estão devolvendo dinheiro para o fundo partidário, porque não comprovaram que utilizaram isso de forma regular. Então isso é um problema, principalmente para os candidatos, porque a Justiça Eleitoral, o trabalho dela é fazer esse controle, né? Porque acaba, depois eles têm que devolver dinheiro que muitas vezes esse dinheiro foi gasto de forma regular, porém não foi adotado ali as providências, não foram adotadas as providências que a legislação exige, né? Que é o documento fiscal, a contabilização, o trânsito pela conta bancária específica. Tá certo. E se, por exemplo, eu sou uma candidata com um bom poder aquisitivo, existe um limite que eu posso gastar comigo mesma com o meu dinheiro? Existe um limite também, né? Porque qual é o objetivo de estabelecer esses limites? É proporcionar condições igualitárias na disputa, né? Aquele candidato que tem menos dinheiro ter a possibilidade de se eleger também tanto quanto aquele que tem muito dinheiro, né? Então a lei estabelece que o teu dinheiro, o recurso próprio, você pode declarar, pode utilizar até 10% do limite que é estabelecido por lei para gasto para aquela candidatura. Mesma coisa das doações. Mesma coisa das doações, né? Então assim, aqui em Lages, na última eleição, salvo engano, o limite era R$ 55.000 que cada vereador poderia gastar na campanha, né? Então ele poderia utilizar dinheiro dele mesmo, R$ 5.500 dele mesmo, contabilizar
e seria acima disso, aí seria utilização de recurso indevido e irregular na campanha eleitoral. Tá certo. E essa questão da disponibilização de recursos para as campanhas, né, que é garantido aos candidatos, eh, todo mundo recebe o mesmo valor? É para o partido que distribui, como é que funciona? Não é todo mundo que recebe o mesmo valor, né. Os candidatos, os partidos, normalmente eles investem mais naquelas candidaturas mais viáveis, né, aquelas com mais possibilidade de sucesso. Mas a lei estabelece hoje uns percentuais ali que são obrigatórios. Por exemplo, 30% pelo menos, pode ser mais, tem que ser para as candidaturas femininas do dinheiro, né. Outro 30%, ainda mais um percentual ali para as candidaturas negras também, por exemplo. Isso é obrigatório investir nessas candidaturas. Mas o valor que é distribuído, isso é critério do partido, né. O partido lá no âmbito nacional, no Diretório Nacional, ele estabelece os critérios, informa a Justiça Eleitoral qual foi os critérios que ele utilizou, e aí ele faz a distribuição daquele montante que foi repassado, de acordo com a sua conveniência, né. Então, assim, alguns candidatos recebem mais, outros recebem menos. Ainda não é de forma igualitária para todas as candidaturas. Tá certo, Gilmar, muito obrigada pelos esclarecimentos. E só pra a gente já está se aproximando ao final, mas eu tenho mais, alguns questionamentos que eu acho que é importante a gente citar, que é, por exemplo, não votei, não justifiquei, não quis nem saber, o que que acontece comigo? Quais são as penalidades que eu posso sofrer mais pra frente? Então, a Constituição, ela diz que o voto é obrigatório. Então, é uma situação que nós, eleitores, temos que observar. Então, assim, se por alguma circunstância, alguma ocorrência, você não conseguiu votar no dia da eleição, você tem a possibilidade de apresentar uma justificativa no próprio site da Justiça Eleitoral. Tem lá o sistema Justifica, anexa documentos, né, e diz: olha, eu não fui votar porque eu estava internado no hospital. Comprova que você estava internado, né, não tem, o juiz vai justificar, não vai ter nenhuma consequência. Mas o correto, o que acontece mais é pessoas que estão fora do domicílio eleitoral, por exemplo, né. A pessoa vota lá em Otacílio Costa, está aqui em Lages no dia da eleição, não quer ir lá. Ou morava em Otacílio Costa, veio morar em Lages, não transferiu o título para Lages, continua votando lá. Mas no dia da eleição ela não quer ir lá. Tem problema, né? Ela pode justificar também a ausência delas. A justificativa feita no dia da eleição, no domingo da eleição, ela deve ser feita numa mesa receptora de votos, numa sessão eleitoral. Então, a pessoa vai lá, preenche um formulário, não precisa apresentar nenhuma prova, nada, basta ele preencher aquele formulário. Vai ser digitado na urna eletrônica o número do título dele, a urna vai reconhecer que ele não é eleitor daquela sessão, ele é eleitor lá de Otacílio Costa, e vai entender que é uma justificativa, vai processar essa justificativa. Então ele não precisa apresentar nenhum comprovante de nada, se ele fizer no dia da eleição. Agora, se ele for fazer a justificativa depois da eleição, a partir da segunda-feira, aí ele tem que apresentar algum documento que comprove os motivos que ele está alegando, porque senão é indeferido. Se o juiz não aceitar a justificativa, aí é estabelecida uma multa, né? Uma multa. Que hoje a multa é um valor bastante simbólico, né? R$5. Então, assim, a pessoa vai lá no site da TRE, emite um boleto bancário, paga R$5 ali e fica com a situação dela em dia. Agora, se ele não votar, não justificar e não pagar a multa, o título dele é cancelado. Ele vai ter que depois voltar na Justiça Eleitoral, quitar a multa e fazer um novo título eleitoral. Mas tem alguma trava pra mim, por exemplo, concurso público? Tem vários, né, assim, várias situações hoje exige um documento chamado quitação eleitoral. Se você não tiver com a situação regular lá, você não vai ter esse documento da quitação eleitoral. Então, assim, para você colar grau na faculdade, por exemplo, precisa desse documento. Para você fazer um empréstimo na Caixa Econômica Federal, você precisa desse documento. Pra fazer um financiamento habitacional. Para você tirar o passaporte, você precisa desse documento. Então, assim, são várias situações na vida. Muitas empresas hoje, para dar o emprego para a pessoa, ele exige a quitação eleitoral também. Então, é importante que as pessoas, se não puder votar, né, o ideal seja que justifique no próprio domingo. Mas se não tiver, a pessoa é internada, não tem como ir lá. Que apresente ali no prazo de 60 dias, que é o prazo que tem, uma justificativa, ou então vá lá e quite a multa já, se não tem nenhuma justificativa, vai lá e já quita a multa, para ficar tudo
certinho, né? Pra ficar em dia aí com a Justiça Isso. Eleitoral, né, Gilmar? E a gente tá chegando novamente ao final aqui, né, como eu já citei antes, e a gente vai finalizar então falando sobre a importância, né, da gente ficar sempre atento aos prazos e falando em importância que o senhor puder lembrar para nós, eleitores, quais são os prazos aqui que a gente tem que ficar atento nesse 2026. Então, nesse momento, o prazo mais importante para os eleitores, principalmente, né, é a questão do fechamento do cadastro eleitoral, dia 4 de maio, né? Então, aquela pessoa que pretende se inscrever pela primeira vez como eleitor, não tem o título, ainda pretende tirar. Aquela pessoa que já é eleitor, mas quer mudar o domicílio eleitoral, quer mudar a cidade ou o bairro. Aquele que não tem biometria ainda, que quer coletar a biometria, porque pode precisar dessa coleta, ele tem até o dia 4 de maio para ir na Justiça Eleitoral e fazer esse procedimento, né? Importante lembrar que quem já tem biometria, ele pode fazer todos os procedimentos pela página do TRE, não precisa ir pessoalmente lá, né? Entra na página, faz transferência, enfim. Agora, aquele que não tem biometria, ele é obrigado a ir pessoalmente lá na Justiça Eleitoral. Importante observar esse prazo e comparecer, adotar as providências o quanto antes, porque normalmente, mais no final do prazo, a procura ela sofre um acréscimo bastante substancial, né? E aí acaba gerando aquelas filas enormes, a pessoa acaba ficando até 2 horas para ser atendida, porque nós temos um limite de atendimento diário, a gente não consegue atender além daquele limite. Então a gente sempre pede para as pessoas, né, se antecipe, não deixe para a última hora, porque na última hora geralmente tem esse problema das filas, da demora, e se deixar passar o dia 4, daí infelizmente só depois lá em novembro, né, para poder regularizar essa situação. Tá ótimo, Gilmar. Muito obrigada pelas informações, pelo seu tempo, por ter aceitado aqui o nosso convite no podcast. Eu que agradeço, em nome da Justiça Eleitoral, pela oportunidade de, né, estar aqui passando essas informações para os eleitores, enfim. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Gilmar. E a gente aguarda você, então, semana que vem tem mais podcast.